Bom, gente, agora nós vamos falar sobre a lei do abuso de autoridade. Nós estamos recebendo aqui o advogado criminalista, Dr. Ronaldo Júnior. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Doutor, eu queria que o senhor falasse para a gente o que é a lei do abuso da autoridade, o que ela prevê, em linhas gerais. A lei de abuso de autoridade ela foi sancionada no ano de 2019 e ela tem por objetivo limitar, de certa forma, a ação de agentes estatais, visando a garantia de direitos e garantias fundamentais inerente a todo cidadão. Agora, quando a gente fala nela, a gente pode pegar alguns exemplos que muitas vezes as pessoas reclamam, né? Por exemplo, a invasão do domicílio por parte de autoridades policiais, às vezes sem mandado. Qual que é a regra para esse tipo de situação? Então, a nossa Constituição, ela prevê no artigo 5º, no inciso 11, que a casa ela é asilo inviolável. Nela, ninguém pode penetrar sem o consentimento do morador, salvo em casos de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou através de autorização judicial. Então, o policial ele estaria amparado dentro dessas hipóteses. Entretanto, há bastante divergência de interpretação através dos tribunais superiores. Por exemplo, os casos mais comuns é previsto na lei de drogas, ali no artigo 33, que descreve vários verbos, dentre eles ter em depósito. E ter em depósito é um crime permanente, é um crime que ele se prolonga no tempo. Então, antes, o entendimento dos tribunais, até 2015, era que o adentramento na residência, em caso de flagrante, ele se dava sendo dispensado a autorização judicial, exatamente por ser um crime permanente. Mas a partir de 2015, através de um recurso extraordinário no STF, acabou por mudar esse entendimento, trazendo que para se adentrar no domicílio em casos de flagrante delito, tem que haver fundadas razões, devidamente comprovadas, sob pena daquele agente possivelmente responder perante a esfera penal, administrativa ou civil e trazer também a nulidade das provas obtidas. Doutor Ronaldo, como é que fica a situação, por exemplo, vamos pegar a questão da prisão em si. Hoje a gente percebe, e a população sempre comenta, que quando a pessoa é detida, não se mostra mais o rosto. Como é que é essa situação? Sim. Essa atitude de não mostrar o rosto é exatamente para preservar a imagem do investigado. Porque uma pessoa que está sendo investigado, ela também tem direitos e garantias. E a partir do momento que isso é violado, ainda que essa pessoa está sendo investigada, ela não pode ser considerada culpada. Ela não pode trazer danos ali para a sua vida, até que se tenha uma sentença condenatória transitada em julgado. Inclusive, a lei de abuso de autoridade recepciona, em algum caso, descrevendo essa conduta como crime previsto na presente lei. Mas aqueles casos, doutor Ronaldo, em que, por exemplo, tem um estuprador, em que ele pode ter cometido crimes em série, várias outras pessoas sendo vítimas, o rosto dele serve para a identificação de outras vítimas, e não só no caso do estupro, mas no caso do estelionato, algumas outras coisas em que outras pessoas também podem ter sido vítimas e mostrando o rosto facilitaria a identificação. Nesses casos é permitido? Sim, é permitido através de autorização para poder identificar mais vítimas que essa pessoa pode ter cometido. Então há a divulgação a partir do momento ali que se há um conjunto probatório de que essa pessoa realmente cometeu esse crime, e a divulgação da imagem é exatamente isso, para ver se consegue, através da divulgação, identificar mais vítimas aí que possivelmente foi oriundo dessa pessoa.
Quando a gente fala de abordagens policiais, sempre vem aquela história, mas a abordagem policial em bairro nobre é uma, na periferia é outra. E a gente vê muito, às vezes é muito comum colocar as pessoas na parede para fazer aquela inspeção, vamos dizer assim, para não usar outra palavra. Até que ponto aquilo é um abuso de autoridade? Quando há excessos. Quando se configura excesso, evidencia ali o crime de abuso de autoridade. Mas é importante a gente analisar a questão do dolo. No Código Penal, dentre tantas outras leis, inclusive a lei de abuso de autoridade, a gente tem a figura do crime doloso e do crime culposo. Para o público entender a diferença, o crime doloso é quando se há a intenção de praticar determinado delito. Já o contrário, o crime culposo, não tem essa intenção. Embora a pessoa pratique um delito, ela agiu ali por negligência, imperícia ou imprudência. A lei de abuso de autoridade, ela não pune crimes culposos, somente crimes dolosos, e é um crime, um dolo específico, descrito ali no artigo expressamente, que para configurar o crime de abuso de autoridade, a pessoa, o agente, ele tem que agir com o objetivo de prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo, beneficiar terceiro, por mero capricho, ou então por satisfação pessoal. Então essas são as hipóteses e tem que ter esse dolo. Agora, um agente que, no cumprimento da sua função, por exemplo, um policial ali que às vezes tem poucos milésimos de segundo para tomar uma decisão. Se ele acreditar que ele está agindo dentro das hipóteses da lei, ele não deve responder pelo crime de abuso de autoridade, embora ele cometa. Por quê? Porque não teve a figura do dolo. Ele achou que estava cumprindo um dever legal. Então, esse quesito é muito importante. Doutor, e como é que tem sido o entendimento nas decisões judiciais sobre essa questão do abuso de autoridade aqui no Brasil? Muito importante. Como eu falei, tem que ter o dolo específico. Então, a partir do momento que se há indícios de que a pessoa realmente cometeu o crime de abuso de autoridade, o agente público, ele vai ser julgado. E cabe ao órgão acusatório demonstrar esse dolo, demonstrar a ciência do agente acerca da lei e também a vontade dele de prejudicar outrem, beneficiar a si próprio ou a terceiro, ou agir por mero capricho ou para satisfação pessoal. Então tem que ter esse liame desse conhecimento. Doutor, vamos falar do caso da violência policial, tanto por parte do militar quanto da polícia civil. Se a pessoa se sentir que houve o abuso, ela procura quem? A justiça ou vai na corregedoria? Ou os dois? Geralmente, quando se há a prisão de alguém e se constata ali que no ato da prisão houve abuso de autoridade, acaba por o próprio juiz oficiar as autoridades competentes para que se instaure ali o procedimento administrativo, para que se há uma investigação. E se constatado que realmente houve, acaba por virar uma ação penal. Correto. Eu queria agradecer ao advogado criminalista Dr. Ronaldo Júnior para falar com a gente aqui sobre a lei do abuso de autoridade, que foi a partir de que ano que ela entrou em vigor, doutor? Em 2019. 2019. Muito obrigado. Sim. Logo após aí a Operação Lava Jato, né, que teve acabou por surgir essa lei de abuso de autoridade, aí visando garantir direitos e garantias fundamentais inerentes aí a todo cidadão brasileiro. Muito obrigado ao senhor pela entrevista. Uma boa sexta-feira. Eu que agradeço, desejo para o senhor também uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana. Vamos.